Cumprimentos amados com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo à nossa terceira videoaula da nossa lição de adolescente do trimestre de 2022, o nosso primeiro trimestre. Iniciamos o ano com lições extraordinárias, né? A nossa revista nesse trimestre nos fala sobre a história da salvação. E não poderíamos falar sobre a história da salvação e deixar fora, né, a maior pandemia da história da humanidade. Vamos conhecer aqui o que aconteceu nos dias, né, ali do primeiro casal, que através disso tornou-se a maior pandemia de toda a história, que é aquilo que afeta o ser humano e o leva à morte nos quatro cantos do mundo. E o pior, não há como se esconder disso. Não há como. Hoje existe uma maneira de escaparmos, mas antes não havia. E Deus mesmo foi quem proveu essa maneira de escaparmos desta pandemia mundial, já que nós, seres humanos, não tínhamos como criar um antídoto, uma vacina que viesse nos proteger. Estamos falando do pecado. Pecado, a maior pandemia da história. A nossa leitura bíblica de hoje nós encontramos em Gênesis, capítulo de número 4 e versículo 3. Vamos fazer essa leitura aqui para os amados. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu do seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Último versículo. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Olha a gravidade, né? A gravidade do pecado quando ele consegue mudar a mente desse jovem para tirar a vida do seu próprio irmão. Nasceu ali uma inveja, né? Uma raiva, uma revolta, e culminou com a destruição da vida do próprio irmão. Romanos 3 e versículo 23 nos diz a seguinte mensagem: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Isso é trágico, por que não dizer que isso é cômico, né? Mas louvamos a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos descobrir nessa lição que a última pandemia trouxe perdas incalculáveis para muitas nações do planeta. Da mesma forma, a pandemia do pecado também gerou danos irreparáveis para a humanidade em todas as épocas. Nesta lição aprenderemos juntos o que é pecado e quais consequências ele pode trazer para a nossa vida, para a nossa família e também para toda a sociedade. Vamos lá? Hora de aprendermos. Primeiro capítulo. O que é pecado? Na lição anterior, já aprendemos um pouco sobre o conceito de pecado. E vimos como ocorreu a primeira transgressão da humanidade contra Deus. Hoje vamos aprofundar esse assunto. Então, vamos começar refletindo o seguinte: você já sabe o que é pecado? Você consegue apontar alguns exemplos do que é pecado? Pecado não é um conceito relativo. A Bíblia o define muito bem e o condena claramente. Vamos ler o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 8 e verso 34. João fala o seguinte: respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Não existe meio termo.
todo aquele que comete pecado é servo ou escravo do pecado. Aonde entra para nós a alegria de termos um Salvador, que nos liberta do domínio, consequentemente nos liberta do efeito do pecado. Na declaração de fé das Assembleias de Deus, nós lemos o seguinte: pecado é a transgressão da lei de Deus. 1 João 3 e verso 4, na nossa Bíblia Almeida Revista Atualizada, está escrito: pecado porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, o pecado quebra o relacionamento do ser humano com Deus. Quando nós erramos o alvo de tal forma que ofendemos a santidade e a majestade do Senhor. Assim compreendemos que ao pecar, as pessoas são separadas da comunhão com o Senhor. Entende qual é o problema maior de pecar? É porque as pessoas, elas são separadas da comunhão com Deus. E isso é terrível, isso é no mínimo trágico. Vamos seguir na nossa lição, porque no capítulo 2 vai falar sobre as consequências do pecado. Depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, eles começaram a organizar a vida cotidiana. A raça humana cresceu e se multiplicou conforme o desígnio de Deus, né? Deus havia dito que eles crescessem e se multiplicassem. Porém, à medida em que a população cresceu, o pecado se alastrou pela humanidade como uma doença contagiosa e mortal. É por isso que a gente inicia a lição dizendo que o pecado é a maior pandemia da história, porque contamina todos os seres humanos, em qualquer cultura, em qualquer contexto social. Ele vem corrompendo e degradando a sociedade. Podemos observar essa condição logo nos primeiros descendentes de Adão, pois não muito distante da primeira transgressão da humanidade, aconteceu o quê? O primeiro assassinato. Olha a tragédia que aconteceu justamente por causa da presença do pecado. É trágico, terrível, uma tragédia horrível aconteceu ali quando Caim matou seu próprio irmão. Quais são os danos do pecado na família? Em Gênesis, lemos que os dois irmãos, Caim e Abel, foram adorar o Senhor. O tempo passou e um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, ele pega um cordeiro, um cabritinho, um carneirinho nascido no seu rebanho, sem mancha, perfeito, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Isso resulta em quê? Caim fica furioso e logo fecha a cara. Aí muitas pessoas perguntam, por que Deus rejeitou o sacrifício de Caim? Porque ele fez algo que não agradou a Deus. Ele fez errado. Ele não agiu de boa fé diante do Todo-Poderoso. E Deus não é obrigado a aceitar algo que eu faço de qualquer jeito, algo desagradável aos seus olhos. E aí, em seguida, com ciúme, muita raiva, Caim mata seu irmão, tira a vida do seu irmão. Ele não considerou a advertência de Deus e seguiu os desejos malignos do seu coração, assassinando o seu próprio irmão. Deus disse, ora Caim, se porventura você fizer o que é certo, não será aceito? Mas veja bem que em vez dele se consertar, ele comete outro erro pior do que o que já tinha cometido. Ele vai lá e mata o seu próprio irmão, mostrando assim que o seu coração estava cheio
de desejo maligno. Ao executar Abel, Caim demonstrou que não amava seu irmão e que não respeitava seus pais. A família de Adão e Eva foi marcada pela dor e pelo luto. Assim, a Bíblia mostra que os relacionamentos foram danificados pelo pecado. Os relacionamentos entre pai e filho, filho e pai, vó e neto, neto e vô, e amigos, companheiros, marido e mulher, mulher e esposo, são relacionamentos que são danificados pelo pecado. Porque aí, dentro desse contexto, deveria ser uma bênção, briga, discussões, contendas, muitas vezes espancamento e até mesmo a morte. Assim, a Bíblia mostra que os relacionamentos foram danificados pelo pecado e ainda hoje, hábitos pecaminosos, comportamentos maus e práticas malignas continuam destruindo famílias inteiras. Terrível isso. Isso a gente vê não muito longe. E agora o que fazer? Deus é a porta de saída. Deus é a nossa rocha, nosso refúgio, nossa segurança. O plano de Deus para as famílias é uma convivência amorosa e saudável. No lar, devemos ter nosso núcleo de convivência mais íntimo, experimentando acolhimento, respeito, proteção e amor. Embora o pecado tenha força para desintegrar uma família, em Jesus Cristo há esperança, porque Ele venceu o pecado e venceu também a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versos 55 ao 57, deixa claro que o nosso Deus venceu o pecado e venceu a morte. Mesmo quando uma família parece estar destruída, Jesus ainda pode restaurá-la. Basta que as pessoas se arrependam dos seus erros e se voltem para o Senhor, nosso Deus, de todo o seu coração. Quais são os danos do pecado na sociedade? O capítulo 6 de Gênesis mostra que a maldade humana se multiplicou de geração em geração. Conforme o tempo passou, os homens foram se tornando especialistas em malignidade. Isso mesmo. O projeto de sociedade tão lindamente pensado por Deus estava sendo danificado por causa da inclinação das pessoas ao pecado. A Bíblia diz: quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. Isso a gente encontra lá em Gênesis, capítulo 6, versos 5 e 6, a parte A. O pecado do homem tornou seu coração enganoso e também perverso, e corrompeu as relações, desde o núcleo familiar até a constituição social. As gerações seguintes, após Adão e Eva, demonstraram indiferença para com Deus e com sua vontade, encheram a terra de injustiça. É o que se vê hoje. Muita injustiça, muito engano, muita enrolação, muita corrupção em todos os setores, no meio da religião, no meio do comércio, no meio da política, em todas as áreas da sociedade, nós vemos o efeito do pecado na vida daqueles que não temem a Deus para se desviar do mal. Pastor, mas o que fazer para escapar de tudo isso? Temer a Deus, porque a Bíblia é clara ao dizer que quem teme a Deus desvia-se do mal. Raramente havia algumas exceções, como Enoque e Noé. Eram poucas as pessoas que temiam a Deus. Ano após ano, os seres humanos pecaram, de modo que a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos ou afastados da presença gloriosa do nosso Deus. Terceiro e último ponto, capítulo: um mundo longe de Deus. Inveja, ciúme, rancor, mágoa, vingança, ódio e mentira são algumas práticas que podemos identificar no trecho bíblico que estamos estudando. Tais características guardam semelhanças com a nossa sociedade atual, não é mesmo? Observe isso. A corrupção do gênero humano trouxe graves consequências para a vida, para os relacionamentos,
para as famílias e também para a sociedade. Trouxe o quê? Sofrimentos, dores, choros e morte, que poderiam ser evitadas se o homem não escolhesse praticar aquilo que é mal. A presença do mal é percebida na história bíblica apenas após a queda do homem e ainda hoje está presente em nosso meio, porque, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. A maldade que existe no mundo está vinculada à pecaminosidade e injustiça do homem. Mesmo assim, o Criador decidiu manifestar a sua misericórdia, enviando o seu único Filho a este mundo para morrer no Calvário, a fim de que a humanidade encontre o caminho da vida eterna. Que notícia maravilhosa nós temos por último nessa lição. Após falarmos de tragédias, invejas, homicídios, morte, todo tipo de mazela que afeta a vida humana, a palavra de Deus nos diz que Deus enviou o seu Filho Jesus a este mundo para morrer no Calvário, a fim de que a humanidade encontre o caminho da vida eterna. Concluímos dizendo que a pandemia espiritual do pecado causa destruição por todo o mundo, deixando graves sequelas desde o tempo de Adão e Eva. Não se pode, por isso, subestimar seus efeitos, mesmo quando o pecado aparenta ser pequeno e inofensivo. É a serpentezinha disfarçada. A cada dia temos de nos afastar do pecado, buscando uma vida de santidade e de comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso. De outra forma, não teríamos nenhuma chance de viver ou até mesmo de sobreviver. Que Deus abençoe a sua vida. Cristo Jesus e a unidade com Cristo levam nossos pecados a serem cancelados e estamos aptos a termos comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus.